Então já está gravando. Eu vou, na aula de hoje, vou estar previsto lá, né? Depois que a gente falou um pouquinho sobre variáveis, para a gente poder fazer algum programa, né, que faça alguma coisa útil, a gente tem que ter operações para fazer o programa interagir com o usuário, né? Então a gente chama, né, essas operações de entrada e saída, certo? No caso, linguagem C especificamente, que é a que a gente está aprendendo, essas operações estão disponíveis através de uma biblioteca de funções. Quando eu incluo essa biblioteca de funções, eu tenho disponível no meu programa um conjunto de funções de entrada e saída. Tem uma questão histórica, né, que a gente tem que discutir, né? Esse sistema de entrada e saída em linguagem C, ele foi proposto lá no início da computação, antes do microcomputador, né? Então, algumas operações, pessoal, para fazer sentido, a gente tem que imaginar sistemas de grande porte, né? Assim, um terminal conectado no mainframe, num computador, onde as operações seriam efetivamente realizadas. Então, algumas operações, por exemplo, a gente vai falar que são operações bufferizadas, né? Então, é como se o que eu estou digitando no teclado, eu estou preenchendo um buffer. Não foi finalizada aquela entrada ainda. Só na hora que eu aperto a tecla Enter é que o que está nesse buffer é transferido, né? E a entrada é efetivada. Então, é só um preâmbulo aqui, inicialmente, né? O que eu estou dando uma visão geral assim que vai ser útil até para entender algumas coisas que a gente vai fazer, certo? Então, vamos lá. Vamos falar hoje sobre entrada e saída. Eu imagino que vocês já tenham visto alguma coisa em algoritmo também, né? O Paulo provavelmente deve ter comentado o leia e o escreva lá do algoritmo, certo? Então a gente tem no caso da linguagem C, está implementado como funções de entrada e saída, que a gente vai ter disponível a partir do momento que a gente incluir, né, no nosso programa um cabeçalho, né? Incluir, e aí a gente tem disponível. As funções de entrada e saída, pessoal, a gente poderia dividir em 3 grupos, né? Entrada e saída de símbolos, né? De caracteres, entrada e saída de texto e entrada e saída formatada. E aí eu vou dar algumas sugestões aqui como é que a gente pode fazer isso, tá? Na linguagem, na versão C++, a gente vai ter isso implementado com uma outra filosofia, né? E é chamado de fluxo de entrada e fluxo de saída. E a gente direciona esse fluxo, né? Do teclado para uma variável memória ou de uma variável memória para o console, para a tela do computador, né? Mas vamos ver na linguagem C, ANSI, né, como é que isso foi pensado. Então vamos pensar funções de entrada e saída. Existem, né, um conjunto de funções, né, disponíveis em linguagem C a partir de biblioteca, né? O jeito com que a gente trabalha com a entrada e saída em linguagem C é bem particular. Boa parte disso é por conta da questão histórica, tá? Mas não é problemático, não. Vocês vão ver, é fácil de entender. Então, basicamente, né, a gente tem como ler e escrever símbolos, né? E as funções que eu tenho para isso são essas duas, ó, getChar e putChar, tá? Ler e escrever literais, né? Strings. Vamos entender aqui o string como um literal, como um texto, né? Então, ao invés de um único símbolo, uma única letra, nós vamos ter um string, um literal. E aí a gente tem duas funções para isso, gets e puts. Gets para ler e o puts para escrever o literal. E a entrada e saída formatada, nós temos nessas funções de uso geral, que é o scanf e o printf, tá? Então, é de entrada, o scanf formatado e o printf de saída formatada. Entrada, pessoal, vamos entender o que significa entrada, né? É alimentar, né, o programa com algum valor vindo do teclado, vindo de comando ou arquivo. Então, vamos pensar esse nosso programa como uma unidade de processamento, né? Então, algum valor tem que entrar para o programa para que possa ser processado, e aí o resultado desse processamento tem que ser apresentado, né? Tem que sair, né? Então, a palavra saída no sentido de apresentar algum valor na tela, impressora ou arquivo. Então, basicamente, entrar do teclado para o computador e sair do computador para a tela, normalmente. Tá? Assim que a gente vai entender. Então, a função básica que a gente tem é o getChar, né? E o putChar. A função do getChar é ler um caractere do teclado. Só que a entrada só termina, pessoal, na hora que a gente digita Enter, tá? Os caracteres digitados são apresentados na tela, mas somente o primeiro digitado retorna ao getChar. Os outros
continuam no buffer do teclado. Então, se tiver um getchar em sequência, ele vai ler esse próximo caractere sem esperar eu digitá-lo e apertar Enter. Né? Um programinha vai ficar mais fácil da gente entender. Então, eu vou sugerir para vocês, né, que dividam a tela, né? Digita a tecla do Windows e seta para a direita, né? Essa tela que vocês estão vendo, que vocês estão me assistindo aí, né? E abram, né, numa outra janela, no navegador também, certo? Aquele REPLIT, né? REPLIT, que é aquele ambiente online. Depois, ó, numa outra aula, vamos esperar criar mais alguma fluência, e aí a gente vai abrir nessa outra aula, criar um ambiente mesmo. O Pedro colocou aí o site, né? Esse, ó, RPILT. Deixa eu sair e entrar de novo, para vocês verem do ponto que eu estou, né? Eu vou fechar, vou abrir outra janelinha aqui. Só que eu acho que eu já vou entrar direto. Ó. Se digitar assim, ó, repl.it, tá? Ele já abre, quer dizer, ele vai para esse rpil.com, né? E aí você tem como Start Code, né? Para iniciar um código, ele pede para você logar. Eu estou logando com a minha conta do Windows, do Google, né? Eu estou falando que eu sou um professor, provavelmente deve ter alguma funcionalidade aqui, mas quer dizer, não vai mudar muita coisa, não. Rockster, quem será esse? Não sei, vamos deixar aqui. Ó. Então aí eu tenho como criar, né? Ou então continuar algum projeto recente, tá? É como se fosse repositórios, né? De códigos, onde a gente vai desenvolver nossos códigos, né? Eu criei um repositório, eu já tinha criado na outra aula o Bem-vindo, agora eu criei um repositório entrada, tá? Se vocês não têm essa entrada-saída aqui, né? A gente vai colocar esses programinhas que a gente vai testar as operações de entrada e saída. Clique aqui, ó, a linguagem, né? Então, vocês podem desenvolver código em várias linguagens, mas vamos fazer em C. Aí ele vai perguntar para vocês um nome, né, para esse repositório, né? E aí vocês dão um nome entrada e saída, né? É esse daqui que eu fiz, ó, tá? Eu já tenho um repositório onde eu vou fazer os meus códigos para testar as funções de entrada e saída. Aí ele já põe uma função padrão lá, que é essa função main. Tá? É mais ou menos assim que funciona. Um colega aí, eu não sei exatamente quem, acho que foi o Pedro que mandou uma dica aí, né, de vocês criarem uma conta no GitHub para vocês. Tá? Qual que é a ideia do GitHub? É um repositório de código também. Eu costumo ilustrar, né, dizendo que é como se fosse uma rede social, só que de programadores. Né? E ali a gente compartilha códigos, soluções, né, uma filosofia, né, que está ganhando corpo, pessoal, que na verdade surgiu lá com o software livre, mas agora que está sendo estendida para outras áreas também, chamado de REA, Recurso Educacional Aberto. Né? A ideia dessa filosofia aí é que a gente tenha todo recurso de aprendizagem assim, disponível de código aberto. Tá? Então, por exemplo, livro tem que ser REA. Para quê? Porque aí os autores publicam, né? Eles são detentores daquele título, coisa e tal, mas ele está disponível um PDF ou um .doc para quem tiver interesse, tá? Bem interessante. A Maria Eduarda postou alguma coisa aqui no YouTube. É sobre REA, Maria Eduarda? Ah, tá. Obrigado. Assim, na verdade, vocês vão ter um momento do curso que vai tratar especificamente sobre isso. Normalmente em projeto de software, né? Eu acho que é o Rodrigo quem fala. Mas em computação, pessoal, vocês podem já antecipar alguma coisa, é óbvio. Vocês vão aprender por conta, vão olhar alguns conceitos aí por conta, mas algumas coisas vocês não vão entender bem, mas quando tiver o curso, quando tiver a explicação, aí aquilo vai sedimentar, sabe? Não tem prejuízo nenhum vocês anteciparem alguns conhecimentos, não, né? Eu acho interessante isso. Então, nesse primeiro exemplo, inclusive a gente já testou isso, né? Eu tenho um shell aqui que a gente vai poder executar comandos, né? E eu vou fazer isso em alguns momentos, e aqui tem um console, né? Ó, que é como se fosse a tela do computador mostrando para mim o que vai sair. Então, eu posso compilar, né, num shell, né? Se não me engano assim, ó, gcc, chama main.c, -o main, certo? Aí ele compilou e aí eu posso executar, /main, tá? Aí ele vai executar o que está aqui nesse programa, certo? É assim que a gente vai fazer. Eu não sei por que ele... ele tem uma opçãozinha aqui que tá bagunçando um pouquinho esse meu shell. Ó, gcc main.c -o main. Ele compila, ele gerou um programa chamado main.exe, um executável, né, que é esse main, eu posso executá-lo com /main.
Aí ele vai executar. O que ele está fazendo nesse programa, pessoal? Basicamente, ele está escrevendo aquele Hello World. Foi o que a gente fez na outra aula, tá? Eu vou agora escrever exatamente esse código aqui. Então, no lugar do int main void, abre parênteses, o printf, hello world, return 0, eu vou escrever aqui, ó, esse código, tá? Então, vamos mudar. Ah, tá. Eu posso fazer aqui também, ó, criar um outro código, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu vou criar um outro programa-fonte. Eu vou chamar de entrada e saída 1.c. Tá? Aí ele cria um outro código vazio. Eu vou digitar tudo zero aqui, ó. Cerquilha, include, abre, menor, né? A gente chama isso daqui, menor, maior, de chaves angulares, né? Tem linguagem que a gente entra, né, com as marcações usando essas chaves angulares. Por exemplo, XML, HTML, né? A gente usa muito chaves angulares, menor, maior. Em linguagem C, né, a gente usa essas chaves angulares para a gente definir uma biblioteca que eu quero incluir no meu programa. Tá? Entre chaves angulares, a gente vai colocar o que a gente chama de biblioteca padrão, né? Biblioteca padrão. E aí eu vou entrar aqui com o código. Estou dividindo aqui um pouquinho, pessoal, para que vocês possam ver meu slide e a gente possa digitar o código aqui. Então eu vou digitar int main void. E aí, dentro do meu programa, eu vou digitar a minha variável, que chama ch, né? Uma variável, a gente viu na outra aula como é que funciona. E aqui eu estou chamando a função agora de leitura de caractere. Na sequência, nós vamos mandar escrever o caractere que foi lido. E aqui não está, mas eu vou colocar esse return 0, que é um fluxo normal de programas, né? Quando a gente for programar, é normalmente assim que a gente vai fazer. Tudo bem? Aqui está o meu programa, ó, ele chama es1.c, né? Aí eu digitei, né? Ele está aqui. Percebam que nesse ambiente aqui a gente não tem opção para salvar, né? Eu imagino que deve ser um editor nas nuvens, similar ao Google Docs e etc. E que você digita, ele já salva automaticamente. Não tem opção aqui para salvar, tá vendo? Né? Ele já autoformata e etc. Né? Então, se eu colocar aqui dois comandos na mesma linha, eu mando autoformatar, ó, e não fez nada. Não funcionou. Então, deve ser alguma configuração que a gente tem que fazer. Então, tá aqui meu programa, né? Se eu olhar aqui, ó, nessa pasta onde eu estou desenvolvendo, né, os testes de programas de entrada e saída, né? Temos aqui o main.c, aquele que foi criado automaticamente, esse main que foi o que eu compilei aqui, né? E agora nós vamos compilar esse outro, ó, teste 1.c. Eu posso ver o conteúdo dele aqui no meu terminal, né? Usando esse comando, ó, cat es1.c. Aí ele vai listar, né, o que está dentro desse arquivo, tá? Ele vai apresentar para mim o que está dentro desse arquivo aqui, tudo bem? Então agora eu posso compilar, ó, para compilar gcc es1.c -o e o que eu quero, né? Eu quero gerar um executável a partir desse programa aqui, fonte, eu vou nomeá-lo de es1. Vai apertar Enter, se tiver tudo certo, vai aparecer o terminal de novo, tá? Se tiver algum erro, pessoal, por exemplo, eu vou apagar esse ponto e vírgula aqui, ó, né? E vou compilar de novo. Perceba o que vai acontecer, ó. Ele dá um erro, né? Por quê? Tem uma regra, tem um jeito padrão da gente escrever aquele código. Se eu não seguir aquela regra, ele vai dar erro. Nesse caso aqui, ó, ele vai para a linha de baixo, né? Ele diz para mim, ó, na linha 5, antes da palavra puxar, ele estava esperando um ponto e vírgula. Por quê? Porque a sintaxe da linguagem C, ela obriga que no final de todo comando, de toda frase, né? Eu vou chamar assim de frase, tenha um ponto e vírgula para dizer que acabou, tá? Essa marca aqui é obrigatória nessa linguagem chamada linguagem C. Então, se eu esquecer de um ponto e vírgula, normalmente na próxima linha que ele vai indicar para mim que está faltando, né? Então, eu coloquei aqui de novo, eu vou compilar de novo, ó. Para digitar no terminal, para eu não ter que digitar o último comando que eu realizei, pessoal, é só digitar a seta para cima do teclado, tá? Então, se você digitar a seta para cima, ele vai repetir o último comando que você digitou. Aí aperta Enter, ele vai compilar. Quando compila e dá tudo certo, aí volta a aparecer aqui esse sinal de pronto aqui para mim, tá? Esse ambiente aqui que ele está simulando no web é um ambiente Linux, tá? Porque esse chapéuzinho, esse tio aqui é uma especificação padrão em Linux para o diretório padrão, né? O meu diretório raiz, o meu diretório onde estão as coisas que eu estou fazendo. Então, dentro do diretório, ele criou um repositório chamado entrada e saída, né? Uma pasta onde eu estou desenvolvendo meus códigos, e aí ele gerou nesse código aqui
é um executável agora. Ó, se eu fizer um ls, vocês vão ver. Então eu tenho o ES1, né, ponto C, e tenho o S1, que é o executável, tá? Que foi gerado. Menos O, ES1 é a saída que vai ser. Esse return 0, pessoal, já expliquei da outra aula, é um sinal que eu mando para o sistema operacional, tá? Eu tenho como capturar esse valor que ele retorna através de uma variável, tá? No sistema operacional. Então, eu posso criar uma sequência de programas, né? Um sinalizando para outro se deu certo ou não. Eu posso criar um pipe, né? É uma sinalização para o sistema operacional. Esse 0 significa que meu programa deu certo. Se der errado, eu retorno um valor diferente de 0. Mais ou menos isso, tá? Se eu não colocar aqui, não dá problema. Mas não está muito consistente, vamos pensar assim, tá? Minha função main em ambiente Linux tem que retornar um 0 ou um valor diferente de 0. Por enquanto, só vocês assimilem isso, depois a gente vai testar esse valor retornado, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. A gente vai criar fluxos, né? E aí vai ficar mais fácil de entender. Então tá, feito isso, agora eu tenho um executável, eu posso executá-lo. Eu não consigo executar o ES1.C. Por quê? Porque é um programa fonte, né? Ele não é um programa para executar, mas eu consigo executar o programa que eu gerei a partir desse fonte, que é o ES1, tá? Então, se eu executá-lo aqui, ó, ele está executando, parece que travou? Não, na verdade ele está executando o getChar. E aí eu posso digitar um monte de coisa. Na hora que eu apertar o Enter, ele finaliza, escreve, né, o primeiro caractere que ele leu lá, né, que é o L, né, e terminou, não tem nenhum outro comando para executar, ele vai retornar, né, dizendo que finalizou o programa, volta para o sistema operacional, volta para esse sinal de pronto aqui, dizendo que está pronto para fazer outra coisa, tá? Então esse é o getChar e o putChar. Olha só que interessante, ó, quer ver? Vamos copiar isso daqui 2 vezes no meu código. Então ele vai ler, escrever, vai ler e escrever de novo, certo? Então quero leia, escreve, leia, escreve. Percebam o que vai acontecer. Ó. Então já está salvo. Eu vou compilar de novo. Então seta para cima, seta para cima, seta para cima, seta para cima, até chegar no comando de compilar de novo, que é esse, ó, gcc espaço es1.c espaço menos o aqui é qual que é a saída que eu quero, né? Espaço es1, tá? Na hora que eu apertar enter, ele vai compilar de novo, certo? E aí ele tem agora o S1 executando de novo. Vamos executá-lo de novo, né? Então é ./ES1, aperto um Enter, ele está executando de novo. Eu vou digitar de novo, ó, um monte de coisa e apertar Enter. Percebam que ele leu o SUL, escreveu o SUL, só que ele não parou na segunda leitura, estão vendo? Por que ele não parou na segunda leitura? Porque o getChar, e esse é um esquema, né, do ambiente Linux, ele vai lendo e vai colocando no buffer do teclado do computador. Na hora que eu aperto o Enter, ele finaliza a leitura. Mas esses valores que eu digitei continuam disponíveis nesse buffer. É assim que funciona, tá? É o que a gente chama de leitura bufferizada. A explicação que eu tenho para isso é o seguinte, isso foi previsto para ambiente em que você tem um terminal burro, um terminal que só é o teclado e a tela, mas ele não executa nenhum processamento, né? Tudo que você digita nesse terminal, ele vai para um computador principal, realiza a operação e esse resultado é apresentado na tela. Então, nesse ambiente não interativo, né? Quer dizer, interativo, mas nesse ambiente especial fazia sentido esse buffer, né? Isso foi preservado desde a primeira versão. Foi padronizada ali e até hoje funciona assim, né? Então, quando a gente lê com getChar, se eu digitar mais de um valor, ele continua no teclado. Não precisa ser mais de um valor, quer dizer, ó, se eu apertar a letra e o Enter vai ser o segundo caractere que ele vai ler, o próximo símbolo que ele vai ler, quer ver? Ó, vou digitar de novo, ó. Só que eu vou digitar uma letra só, o A, e vou apertar a tecla Enter. O que aconteceu, pessoal? Ele finalizou também, ó. Ele leu o A e guardou em CH. Só que tinha mais um outro símbolo no buffer, que é o Enter. Aí ele pegou esse outro o símbolo Enter, guardou em CH e escreveu esse Enter, né? Então esse Enter apareceu escrito aqui na tela, tá vendo? Então quando eu quiser ler um caractere só, eu tenho que fazer no mínimo 2 leituras para esvaziar esse buffer, né? O caractere que eu li e o Enter que vai ser digitado em sequência para finalizar a entrada, mas que vai continuar nesse buffer de teclado, tá? Esse é
um probleminha. Os caracteres digitados são apresentados na tela, mas somente o primeiro digitado retorna da função getChar. Os outros continuam no buffer e pode ser utilizado em leituras posteriores. É o que eu estou explicando aqui para você. O putchar, ele pega o caractere e escreve na tela, do jeito que ele leu, tá? Mas ele pega o que eu digitar e escreve como caractere. Isso é uma coisa interessante, né? Por exemplo, se eu mandar escrever aqui, é só cada getChar, ele lê o primeiro que ele encontrar no buffer, né? O segundo getChar aqui, por exemplo, vai encontrar o segundo que eu digitei, que é um enter. Eu digitei um enter aqui, então o segundo getChar vai ler esse segundo enter. Né? O segundo caractere que é o enter. Agora é um problema, né? Porque eu não consigo finalizar a entrada sem apertar um enter. Então o enter vai ser sempre o último caractere no buffer de entrada quando eu estou usando getChar. Quer dizer, normalmente eu vou ter que digitar no mínimo 2 caracteres, né? Se eu apertar o enter de cara, aí ele vai pular uma linha e vai ler o outro. Quer ver? Olha só que coisa estranha, né? Então ele está pedindo para eu digitar. Ao invés de digitar um caractere, eu vou digitar um enter, ó. E ele está pedindo um outro caractere agora. Então funcionou, ó. Ele leu o enter, finalizou essa entrada e é o caractere que eu li. Aí ele escreveu. Agora sim, está lendo o segundo caractere agora, ó, fazendo um getChar de novo. Se eu digitar o A e o enter, ó, tava aqui no editor. Se eu digitar agora o A e apertar um enter, aí ele vai escrever esse segundo caractere que eu digitei. Tá vendo? O enter, ele tá no buffer toda vez que eu digito o getChar. Ele finaliza o getChar, tá? E aí ele continua, né? Enquanto eu não leio esse enter no buffer, ele vai estar lá. Esse é um probleminha que a gente vai ter que contornar na hora que a gente estiver digitando esse getChar, tá? Se eu quiser ler um caractere só e esvaziar o buffer depois, pessoal, para não ter outro problema de leitura, né? Aí, um esquema que a gente pode fazer é esvaziar o buffer através desse comando aqui, ó, tá? Existem algumas funções prontas para isso, mas elas não funcionam de um ambiente para o outro, né? Então, uma alternativa que a gente tem aqui parece arrumação, né? E de certa forma mas é um jeito da gente proteger isso. Uma outra forma também é assim, a gente lê o caractere como literal e depois só pegar o caractere que eu tenho interesse. É um jeito que a gente tem de contornar essas dificuldades que a gente tem nessa função de uso geral, né, que é meio primitiva da linguagem em si. Então, por exemplo, suponha que eu quero fazer efetivamente 2 leituras. Então, nós vamos colocar entre uma leitura e outra essa repetição aqui, ó, tá? Opa, faltou aqui alguma coisa, ó. Os valores não usados permanecem no buffer. Isso pode atrapalhar alguns programas numa leitura seguinte. Para resolver isso, a gente pode esvaziar o buffer depois de carregar getChar usando essa repetição. Eu ainda vou explicar o que é a repetição. Mas basicamente o que eu estou fazendo é o seguinte. Ó, enquanto, né, no buffer, né, tiver coisas diferentes de enter, isso daqui é o enter, é um código para o enter, quando eu digito, ele continua lendo, tá? Então eu estou esvaziando o buffer através dessa repetição. Eu estou consumindo todos aqueles caracteres que eu digitei e que eu não estou usando, para eu poder depois fazer essa próxima leitura. Quer ver? Vamos ver como é que vai funcionar agora o programa com essas modificações. Aqui a compilação novamente, né? Ó, gcc espaço es1.c espaço -o espaço es1. Compilou. Agora eu vou executar ./es1. Aí eu vou digitar um monte de coisa e apertar Enter. Olha lá, ele escreveu só o L, só o primeiro. E ele está fazendo a próxima leitura agora, do jeito que eu quero, tá vendo? Ele está fazendo a próxima leitura. Se eu digitar agora o A e o Enter, ele vai escrever o A e vai finalizar o programa, né? Então, mesmo que eu digite um monte de coisa, né? Eu estou pegando só o primeiro caractere do que eu estou digitando e guardando em CH, né? E escrevendo ele na tela. E aí, tudo que vem em sequência, que eu digitei e que é Enter, que é diferente de Enter, eu vou excluir, eu vou apagar. É como se estivesse eliminando tudo isso que eu digitei aqui do teclado, certo? Para eu poder esperar uma outra entrada. Se eu tirar isso daqui, ó, pessoal, eu vou comentar, ó. Vamos compilar de novo e executar só para você ver. Ele não vai parar na segunda entrada. Então eu vou digitar aqui, ó, um monte de coisa e apertar Enter. Perceba que ele não parou para fazer a segunda entrada. Ele usou a primeira letra como primeira entrada e a segunda letra que eu digitei como segunda entrada. Agora eu quero cada entrada separada. Eu quero que ele não considere, só considere o primeiro caractere que eu digitar aqui. Aí a gente pode fazer assim, né? Entre uma entrada e outra, eu esvaziar o banco. Se eu fizer agora... Ó, vou limpar a tela aqui, que está muito embaixo, para ficar aqui em cima. Ó. Vou compilar de novo. Ah, tá, mas aí tem um probleminha que mistura com alguma coisa que está aqui nessa tela. Ó, vou compilar de novo.
e vou executar de novo. Percebo que agora, ó, se eu digitar A, Enter, ele escreve o A e está esperando a próxima leitura. B, Enter, ele escreve o B e aí finaliza o programa. Na verdade, se tiver leitura posteriores, eu tenho que esvaziar o buffer novamente, né? Por causa desse outro getChar, que pode estar lendo mais de um caractere. E só está retornando para mim, né, e utilizando efetivamente nesse comando de leitura um único caractere, tá? Para ilustrar essas coisas todas, tem esse pequeno programinha aqui, ó. Eu vou pedir para você digitar. Tem um monte de coisa que eu vou explicar em detalhe posteriormente, tá? É só para vocês verem que esse getChar aqui, ó, eu posso estar digitando um monte de coisa, né? E aí, esse putchar só vai estar efetivamente sendo utilizado depois que eu finalizar essa leitura, ou seja, depois que eu apertar Enter. E depois que eu apertar Enter, enquanto tiver caracteres digitados, ele vai executar essa função getChar sem a minha interação, sem que eu precise digitar, né? E aí ele vai fazer isso até o final. Então, parece que ele está lendo um string inteiro, mas não. Ele está lendo aqui, ele para a primeira vez e espera eu digitar alguma coisa. Eu digito um monte de coisa, aperto ponto e Enter, aí as próximas leituras ele vai passar por esse getChar sem esperar uma interação. Ele já tem valores no buffer para ler. Aí ele vai pegar esse valor e já vai fazer essa leitura automaticamente. Vamos digitar isso daqui, ó, só para ver como é que funciona, né? Eu vou começar um novo código, né? Então eu vou vir aqui, ó, um novo código, vou chamar de s2.c, certo? Bom que vocês já começam a praticar um pouquinho a digitação aqui, né? Então vamos lá. Tem aqui o comentário, né? Lê maiúsculo, lê, inverte leitura, lê, maiúsculo escreve minúsculo. Deixa eu diminuir aqui, depois eu amplio de novo para vocês poderem ver. Então esse é um comentário, né? Posso até escrever assim, ó. Programa 1. Lê maiúsculo, escreve minúsculo, né? E aí põe aqui, autor. Aí põe o nome de vocês aí, ó. Isso daqui que serve comentário, ó. Eu estou colocando um texto, né, que o compilador vai evitar, ele vai saltar, né, mas é para comentar o programa, para explicar para mim o próprio programa, né, o que ele foi. Tá, tem. Isso daqui é comentário de múltiplas linhas, né? Ele começa o comentário com asterisco barra e finaliza com asterisco. Começa com barra asterisco e finaliza com asterisco barra. Agora a gente tem um comentário de linha também, que é esse daqui, ó, né? Eu posso colocar na mesma linha. Quer dizer, e aí ele termina na hora que a linha acabou, certo? Aqui é um comentário de linha. Eu vou explicar aqui, eu vou mostrar aqui um exemplo de comentário de linha no programa. Vamos continuar aqui, ó. Aí eu volto a falar sobre isso. Eu vou incluir as funções de entrada e saída, vou incluir esse ctype, que é uma função onde está implementada a operação que vai transformar a letra em minúscula para maiúscula e vice-versa. Se não existisse essa biblioteca, seria fácil de implementar, mas eu vou fazer assim, do jeito que está. Eu estou declarando a variável. Tem coisas que você já tem que entender, tá, pessoal? Então, inclusão, eu já expliquei e a gente vai usar isso muito dentro do programa. A função principal é o corpo do meu programa, né? É onde o meu programa começa a ser executado. E eu estou declarando uma função que é caractere, né? Pronto, é isso. Aí eu vou colocar um texto que vai aparecer para o usuário quando o programa estiver sendo executado. Então, é puts, abre parênteses, abre aspas. Na hora que eu coloco o abre parênteses, já coloco fecha parênteses. Na hora que eu coloco o abre aspas, já coloco fecha aspas. Por quê? Porque esses elementos aparecem aos pares aqui dentro do meu código. Aí o próprio editor dentro desse ambiente faz isso para mim, tá? O editor que a gente vai usar, que é o Visual Studio, também faz isso. Então não é novidade, não. Se não fizer, se estiver usando bloco de notas, por exemplo, você tem que digitar o abre e o fecha, né? Não vai dar problema. Eu estou falando assim, ó, digite ponto para terminar. Tá? É só um detalhezinho, que senão o programa não vai terminar. Então vamos lá. Agora eu vou entrar numa repetição. Faça, e aqui no meu faça vai ter enquanto o caractere for diferente de ponto. Né? Eu estou antecipando aqui coisas que eu vou detalhar posteriormente, tá, pessoal? Mas esse é um exemplo que tem no livro, eu achei interessante. Aí eu estou usando aqui para mostrar para vocês esse esquema aqui do buffer. Então aí eu verifico. Se a letra que eu digitei é minúscula, lowercase é minúsculo, tá? Aí eu vou torná-lo maiúsculo, to uppercase. Se não, aí eu vou transformar em minúscula. E aqui o putchar, certo? Ah tá,
Cherokee, né? Ele tá reclamando. Escreva na tela o caractere que tá lendo. Quer dizer, esse exemplo todinho tem um monte de elemento aqui que vão ser melhor detalhados em aulas posteriores, né? O do while, o if else, esse daqui. Provavelmente vocês estão vendo alguma coisa parecida em algoritmo, mas eu vou detalhar melhor, né? Porque tem umas regrinhas aqui em linguagem pra gente ver detalhadamente como é que funciona. Mas basicamente o programa é esse, né? Para finalizar, que afinal a repetição não tem ali, mas eu vou fazer esse return zero. Então tá um pouquinho diferente do exemplo, né? Esse aqui é um código mais antigo, depois eu vou consertar. Vou colocar o int void aqui, tá bem certo, né? Para rodar em qualquer ambiente. E esse zero aqui, return zero também, para ficar bem certo dentro desse ambiente aqui, Linux, né? Então vamos lá. Tá feito, né? Eu não preciso compilar nada, né? Deixa eu limpar aqui a tela de novo, né? Apertar umas linhas aqui para saltar um código que tem aqui. E agora a gente vai compilar esse ES2, GCC ES2.c -o ES2. Então esse código aqui, ó, que está em linguagem C, vai ser transformado numa linguagem de máquina para eu poder executar agora. Agora eu vou poder executar, ó, ES2. Né? Na verdade, em ambiente Linux é ../ES2, certo? Ah lá, o que ele fez? A primeira coisa que ele fez é, escreva na tela, digite o ponto para terminar, né? Então, enquanto eu não digitar ponto, meu programa vai ficar rodando. Vamos ver como é que vai acontecer. Aí ele vai entrar numa repetição. Ele vai fazer a leitura, né, de um caractere ou de vários. Então, eu vou, por exemplo, escrever ó, Luiz Eduardo e apertar Enter. Percebam que esse Enter finalizou meu getChar, né? E aí o que ele fez? O L é maiúsculo, ele transformou em minúsculo. Escreveu esse L na tela. Voltou aqui para o início. Tem ainda algum caractere no buffer? Tem o U. O U, ele lê esse U sem esperar eu digitar, porque já tem esse valor lá no buffer. Ele não tem que esperar eu digitar para continuar essa leitura. Então ele faz esse getChar, pega o próximo caractere que está no buffer, né? Verifica, é minúsculo? É. Então ele transforma em maiúsculo e escreve na tela. Faz isso até o Enter, tá, pessoal? Aí o Enter, ele vai ler o Enter não é nem maiúsculo nem minúsculo, vai escrever e vai saltar para a próxima linha. Pronto, voltou aqui para ler o próximo texto que eu vou digitar. Então eu vou digitar aqui alguma coisa, espaço, alguma coisa e apertar o ponto, né? Ponto e Enter. Aí verifica que ele vai transformar tudo que eu digitei em maiúsculo, né? Como ele leu o ponto agora, o caractere que eu acabei de escrever é um ponto, aí sim ele finaliza essa repetição, né? Então meu programa faz isso. O que eu escrevo, ele muda. Se é maiúsculo vira minúsculo, se é minúsculo vira maiúsculo. Isso tudo usando o getChar e putChar, ó. Tá vendo? Um programa muito simples, né? Que eu tô lendo caractere por caractere, tá, pessoal? CH e tá lendo caractere por caractere. A diferença aqui é que, como a leitura é bufferizada, tem caracteres que estão no teclado. E aí, se já tem um caractere no teclado, ele não pede a minha interação novamente. Não pede para eu digitar de novo. Já tenho. O que vai digitar de novo? Eu digitei mais de um, né? E no mínimo 2 caracteres ali eu tenho que digitar para poder finalizar o getChar. É o caractere e um Enter, né? É o Enter que finaliza essa entrada aqui, né? Para continuar o fluxo aqui do meu programa. Conseguiram entender, perceber? É sutil a diferença, né? Eu gosto de gastar um tempinho aqui, porque depois vocês vão usar esse getChar, não vai funcionar do jeito que vocês querem, vão falar, poxa, essa linguagem C não está funcionando. Mas não é. Ela tem um tratamento especial para essa função aqui, getChar, tá? E aí esse é o problema. Tudo bem, pessoal? Todo mundo conseguiu digitar e ver esse programa funcionando? Apareceram erros? Se apareceram erros, é bom, que é assim que vocês vão aprender. Quando não acontece nada errado, aí vocês só estão copiando e vendo o que está acontecendo. Todo mundo conseguiu experimentar o que eu acabei de fazer aqui? Sim, deu certo. Mais alguém? Tá todo mundo tentando fazer? Pessoal, vocês só estão assistindo. Não tem problema de só estar assistindo, não. Vocês estão acreditando no que estou fazendo aqui. Aí a sugestão que eu dou, se vocês estão achando que está muito apertado, assistir a aula depois de novo e repetir só essa prática aqui, tá? Vocês vão encontrar uma série de cursos na internet que é nesse formato. Pegue e faça, vamos pensar, né? A pessoa vai explicando um determinado conceito e vai desenvolvendo, né? Aí você vai copiando, né? Tem um site na internet que só oferecem cursos, tá, pessoal? Tem um que chama Udemy, tem outro, não lembro agora, Udemy é um deles. Vocês vão encontrar um monte de cursos, né, nesse formato. O professor vai explicando, o instrutor vai explicando e vai mostrando como é que faz, tá? Então, tecnologia de modo geral, depois vocês vão aprender nesse formato. Agora, é interessante que vocês façam. Se vocês não fizerem, né, depois fica complicado. O Diego está dizendo que está tendo dificuldade de fazer junto, né? Qual que é a dificuldade, Diego? Você não conseguiu dividir o espaço em 2 telas?
Assim, ele está dizendo que vai fazer depois. Agora, tem que fazer, viu, Diego? Se você só acreditar no que eu estou fazendo aqui e você não experimentar, tua percepção, né, sobre a parte de programação vai ser outra, né? A brincadeira que eu faço é que aprender a programar é como aprender a dirigir, né? A pilotar um carro. Eu não sei de ninguém que aprendeu a dirigir no banco do passageiro, né? Se você só estiver assistindo o que eu estou fazendo, você está no banco do passageiro, né? Você tem que depois assumir a direção aí para que isso daqui comece a incorporar, para que você comece a criar fluência nessa linguagem, tudo bem? Eu estou tendo de ver a aula pelo celular quando faço junto no PC. O meu monitor é bem pequeno, fica ruim quando tento dividir. Ah, tá. Aí, ó, o Luca deu uma ideia aí, Diego. Talvez seja uma solução você pegar e tentar entrar de novo, né, com o celular, por exemplo. Ou então entrar pelo celular para assistir e digitar no computador. Mas não tem problema, né? Desde que você experimente depois tudo que a gente está fazendo aqui, é o que eu pego, tá? Vamos lá, vamos dar prosseguimento. Falamos então do getChar e do putchar, como função de entrada e saída. Além dessas, nós temos outras, né, que é o gets e o puts, tá? Qual que é a diferença? O gets é para ler um texto, um string, né? E de novo, né, essa entrada é finalizada quando o usuário, né, quando na execução função gets, né, o programa interrompe e fica esperando a interação do usuário. Na hora que o usuário digitar enter, é que essa entrada é finalizada, tá? No caso do gets, esse enter é trocado por um /0 no literal que está sendo preenchido. Esse /0 aqui tem um significado especial nesse string, nesse texto, tá? É uma marcação nesse texto. Eu vou explicar melhor posteriormente, mas por enquanto vamos só aceitar isso, né? Por uma questão de segurança, o gets não é uma função boa. Por quê, pessoal? Tem uma técnica de hackeamento, né, que você preenche um buffer além do que ele está previsto. E aí você vai ter acesso a regiões de código, vamos pensar assim, né? E aí a gente tem como explorar permissões, né, daquele usuário dentro de um ambiente de execução. Eu posso ter falado... Eu vou tentar explicar de forma mais simples. Ó. O gets, através do gets, se eu digitar além do que eu estou prevendo, eu posso dar abertura para alguém ter acesso ao meu código, tá? Eu não sei se é esse o termo não, tá? Eu conheço como buffer overflow, que é você explorar, né, através desse comando de leitura, tentar ter um acesso ao código do programa além do que está permitido, tá? Em ambiente protegido, isso pode ser um problema. Então, o gets que dá esse tipo de abertura. A gente tem uma função parecida, que é o fgets, tá? Na verdade, ela não é para ler do teclado, ela lê pro ler de arquivo, mas eu posso direcioná-la para ler de teclado. E aí, né, eu entro aqui como stream de entrada o teclado, o stdin, né, que é o teclado por definição. E aí a gente tem como delimitar essa entrada, tá? Tudo que eu digitar mais, ele não lê. E aí eu consegui evitar esse problema aí do gets. Mas vamos usar o gets depois do fgets só para você ver como é que funciona. E para escrever um literal, a gente tem o puts, que a gente já viu funcionando, inclusive, né? É basicamente isso. O puts, o que ele faz? Ele escreve um literal, né? Conforme um colega já comentou na outra aula, ele escreve o literal e salta para outra linha, né? No terminal. Ele é mais rápido que o printf, tá? Mas só o problema dele é que ele só trabalha com literais, com strings, né? Eu não tenho. Se eu quiser escrever um número, por exemplo, eu tenho que converter o número em texto para poder escrever na tela. Tá? Dá para a gente combinar para fazer isso, mas o printf é mais complexo, é um pouquinho mais lento, né? Mas o printf faz tudo que o puts faz e mais alguma coisa, tá? Aqui um exemplo bem simples, né, para a gente poder experimentar. Então, ó, vou dividir minha tela de novo, né? Tô aqui com o ambiente já pronto, né? Aí só para fazer aqui eu vou criar um novo arquivo, tá, pessoal? Add file, né? Eu cliquei aqui na folhazinha dobrada, vou adicionar um novo arquivo que eu chamar de es3.c, certo? Aí ele abre aqui, né, no editor esse outro arquivo. Por que eu faço isso? Só para não perder o que eu já fiz, né? Então, por exemplo, o S1 tá aqui, ó. O S2 tá aqui também, ó. Tá vendo? Programinhas que eu vou fazendo, eu vou guardando para não perder, certo? Aí agora nós vamos digitar aqui esse programinha, né? Esse mesmo exemplo que tá com as duas telas. Vamos colocar lá, include stdio.h, int main, void, abre fecha parênteses, né? Abre chave. Char nome de 20, que é a variável literal que eu vou usar para ler. Oi?
Ah, beleza. Tá vendo que ele reclama, ó, né? Ele vai marcando aqui pra mim, ó, que tem coisa errada aqui. Na hora de compilar, provavelmente ia dar errado, ele não ia conhecer esse nome, né? Aqui o putz também tá reclamando, ó, tá botando em vermelho, né? Tá dizendo assim, ó, tem pouco argumento pra função que eu tô chamando. Né? Tem que ter no mínimo um literal aqui pra eu escrever, né? Que é o literal constante que eu vou colocar aqui, ó. Escreva seu nome. Tá? Aí ele tá reclamando aqui no final, ó, tá vendo? Tem um vermelhinho aqui, né? Então tá faltando um ponto e vírgula. Se vocês virem que eu tô digitando errado, pessoal, podem me corrigir, que nem o colega falou, tá? É legal isso. Aqui nós vamos colocar a função original, que é o getNome, tá? Ponto e vírgula. E aí nós vamos escrever agora com printf, que vai ser falado em sequência, mas para eu poder montar o texto com o nome que eu digitei, né? Eu tenho que colocar assim, tenho que escrever desse jeito, tá? Então eu tô adiantando aqui alguma coisa que vocês vão ver posteriormente. Então esse é o programa, né? O ES3, que a gente vai testar agora o puts e o gets, né? Percebam que aqui ele está reclamando, né, que o gets é inválido, por exemplo, nessa versão aqui, ó, do C99, tá? É um padrão de C que inclusive proíbe a utilização dele. Ó. Eu acho que aqui ele vai aceitar, mas ele vai dar uma mensagem, olha, essa função aqui não é boa, não deve ser utilizada, alguma coisa que ele vai reclamar. Exatamente por esse problema, essa falha de segurança que essa função abre, né? Então, vamos lá, vamos compilar GCC, espaço, ES3, né, que é o meu entrada e saída 3, ponto C, menos O, ES3. Pessoal, esse nome eu que dei, tá? Poderiam ter dado o nome de vocês, por exemplo, né? Poderia ter, assim, teste de entrada e saída, aí fica o nome grandão, né? Quando apertar aqui, ó, ele vai compilar, ele compilou, e aí ele disse, olha, deu aqui um aviso para mim, uma warning, né? Tô declarando e usando. Né? É uma warning, não um erro, né? Mas ele está dizendo, ó, o gets é uma função perigosa e não deveria ser usado, né? Eu acho que ele nem conseguiu, aqui ele deu, ele não encontrou essa função, tá? Então ele está sugerindo que eu use a função fget mesmo. Vamos ver se ele conseguiu compilar ou se foi só um erro mesmo, ó. Não, ele está compilando e está executando, né? Só que ele está dizendo, é perigoso, não faz isso não. Ah lá, ele executou, né? Mas deu esse aviso aqui para mim de que não seria interessante utilizar, né? E aí o que o meu programa fez? Usando o gets mesmo, que é a função perigosa aqui, que eu posso fazer um ataque, eu poderia ter acesso, se um usuário, né, tiver autorização de executar esse meu código, ele pode depois ter as permissões que tem esse programa dentro do meu sistema, né? Isso pode dar uma abertura. Uma pessoa está acessando a conta de outro, vamos pensar assim. Então vamos lá. Então, o que o meu programa está fazendo? Ó, de forma bem simplificada. Eu criei uma variável char nome. E aí tem uma novidade aqui, ó, que eu não tinha falado ainda, né? Entre colchetes eu coloquei 20. Na verdade, pessoal, aqui a gente está declarando não um caractere só. Estou criando uma variável que é capaz de armazenar 20 caracteres em sequência, tá? Isso daqui a gente chama de vetor. E isso vai ser detalhado posteriormente. Essa é a forma de eu declarar um literal em linguagem C, tá? E aí eu estou delimitando, ó. Meu nome vai poder ter no máximo 20 caracteres. Eu vou explicar melhor numa aula seguinte, mas para eu poder usar o gets aqui, eu tenho que ter esse armazém, né, esse vetor de caracteres para poder utilizar. Né? Quando eu estou usando minha função gets aqui, então, puts, escreva seu nome, a gente já viu funcionando. Né? Então, escreva no console o texto, escreva seu nome, 2 pontos e salta para outra linha. O que é esse %C? Eu vou explicar, vou chegar aqui. O gets, pessoal, ele vai fazer a leitura. Então, similar àquele getChar, só que ao invés de ler só um caractere, que nem faz o getChar, ele vai ler tudo, inclusive o enter que eu digitei. Tá? Então, ele leu tudo e o enter. E aí, o que acontece? Ele guarda, né, todos os caracteres que eu digitei em sequência assim, na memória. Então, primeira letra de nome vai ser o primeiro caractere que eu digitei, a segunda letra, o segundo caractere que eu digitei, e daí por diante. Então, tem 20 lugares na memória em sequência para eu guardar o que vai ser digitado aqui. Se eu digitar mais, ele vai perder, né? Ele não vai conseguir guardar, mas vai estar estourando esse buffer na memória. Em sequência, eu estou mandando escrever. Isso aqui é uma escrita formatada que eu vou ficar em sequência. O que ele vai escrever? Oi, vírgula, e no lugar desse %S aqui, pessoal, que a gente chama de formato, por isso de escrita formatada, ele vai colocar nesse lugar do %S o valor que tiver em nome, né? A sequência de caracteres que eu digitei está armazenada a partir dessa posição nome, certo? Ele vai escrever tudo que eu digitei aqui no lugar desse %S e vai saltar para a próxima linha, né? Poderia colocar qualquer coisa depois, ó, né? Oi, fulano de tal.
tudo bem, né? Como se ele estivesse conversando comigo, né? Então acrescentei mais isso aqui no meu código, ó. Então vamos lá, ó, eu poderia compilar e executar usando aqui, né? E ele já vai para o console direto, mas eu tô gostando de fazer aqui no shell, que é assim que a gente vai fazer depois no nosso ambiente, tá? gcc es3.c -o es3. Compilou, ele tá reclamando do get lá, mas vamos continuar lá, es3. Então vou digitar só Luiz agora e enter, tá vendo? Aí ele escreveu, ó, oi, vírgula. No lugar desse formato aqui, ele vai trocar pelo valor da variável que está na sequência, tá? Cada formato vai ter que ter uma variável, conforme a gente vai ver. Então, no lugar de %s, percento é o formato e o s é um literal, um string. Então, ele vai trocar esse %s pelo valor dessa variável aqui, né? O valor que eu digitei. Ponto, tudo bem, interrogação, e salta por outra linha. Então, ele montou um texto, ó. Por isso que é escrita formatada. A gente pode formatar o que eu quero que o computador escreva para mim, tá? Oi? Tá, então, é o que está aqui no meu exemplo, ó. A gente vai trocar isso agora, tá? Uma outra coisa que eu esqueci de explicar é o comentário por linha, ó, que alguém perguntou, né? Tá vendo? No comentário de linha, eu só coloco a abertura, que é o // e escrevo. E aí eu não tenho que fechar. O fechamento é o final da linha. Normalmente a gente coloca esse comentário depois do comando, antes do final da linha. Esse é o comentário de linha, tá, pessoal? Isso daqui, ó, eu coloco // e vou comentando, e o compilador não considera esse texto. Esse texto é só para uma explicação que a gente põe no código para a gente mesmo, ou para outros programadores da nossa equipe. Agora vamos corrigir esse problema. Ele está reclamando, nós vamos usar agora uma outra função, que é o fget. O fget, além do nome, para onde a gente vai guardar, né, a variável que a gente vai ler, a gente tem que dizer quantidade de caracteres que a gente vai ler e de onde que a gente vai ler, tá? Esse fget, na verdade, ele serve para ler de arquivos, né? Mas eu posso ler do teclado também. Esse stdin, pessoal, stdin significa Standard Input, né? É o dispositivo de entrada padrão para executar meu programa. Depois a gente pode redirecionar essa entrada. Mas por padrão, todo programa que eu escrevo em C, a entrada padrão é o teclado, né? Então stdin é como se fosse a especificação do teclado. stdout por padrão é o console, a tela do computador, né? O terminal. Então é assim que a gente vai fazer agora a nossa leitura. A gente vai ler do teclado até 20 caracteres e o que eu vou ler eu vou guardar aqui nessa variável chamada nome. Pode guardar até 20 caracteres, tá? É o que a gente vai fazer. Vamos modificar aqui, então. Ao invés de get, nós vamos fazer fget. Nós vamos colocar o 20 e o stdin. Pronto. Percebam que ele não está reclamando mais, né? Na hora de compilar, ele vai compilar e não vai dar mais nenhuma mensagem. Tá vendo? Ó, eu estava compilando e ele estava dando um aviso. Olha, é perigoso, né? Parece aqueles avisos de bomba, né? Ó, vai explodir, né? Na verdade, assim, é um problema que tem na versão original do C, né? Por questão de retrocompatibilidade, a função get ainda existe, mas ela é desaconselhada o uso. Então, na hora que eu compilo, ele diz, olha, essa função não é mais, não é bom usá-la. Tá? Essa questão de versão, tá, pessoal, e de funções que são que tem seu uso desaconselhado, isso existe em todas as linguagens. Vocês vão ver. Em Java, ele fala que quando se compila e tem alguma função que o uso dela não é mais indicado, né, porque tem alguma função melhor ou porque tem algum problema, na hora de compilar ele avisa para você, olha, tem essa função, mas ela não deve ser usada. Né? Então isso existe em C, mas existe em outras linguagens também. No caso, esse get. Oi. É o que eu vou explicar agora. É o que eu vou explicar agora, Luca. Obrigado. Não. Tá certo. Eu tô vendo que você tá acompanhando. É assim mesmo. Então a gente compilou, agora na hora de executar, ó, que nem o Lucas já observou, ó. Tá vendo? Ó, vou digitar meu nome, Luiz. Só que diferente do que aconteceu anteriormente, ó, olha, vamos ver a execução anterior, né? Com o get. Eu digitei o mesmo Luiz, apertei Enter, aí ele montou o texto numa linha só, né? Oi, Luiz. Ponto. Tudo bem? Agora não. Ó. Ele escreveu o Luiz e colocou e saltou para outra linha. O problema aqui, pessoal, é que o fget, ele leu o Enter também que eu digitei, tá? Então o Enter, eu digitei assim, ó, Luiz e Enter, tá? O fget, ele lê esse Enter também. Então
na hora de escrever, ele escreve esse Enter também, tá? Aí tem um jeitozinho que é um quebra-galho, tá? Para poder resolver esse problema, que é apagar esse Enter. A gente está deixando muito elaborado, mas depois a gente tem como criar uma rotininha para fazer isso pra gente, pessoal, que vai resolver todos esses problemas, tá? Então, olha só, eu estou acrescentando aqui uma função, depois vou explicar em detalhe, né? Uma função string.h, e nós vamos agora apagar esse enter no final desse literal. Esse enter que ele guardou, eu não quero ele, tá? Então, eu posso fazer assim, ó, nome, né? No final do string do nome, né? Eu vou, na posição de tal o enter, eu vou guardar 1/0. Parece complicado, né? E, de certa forma, eu sou obrigado a concordar com vocês. Ele é um pouquinho mais elaborado do que a gente faria em outra linguagem de programação. Mas depois a gente pode tornar isso daqui uma rotina, né? Leia, que já faça isso pra gente automaticamente, né? Fazendo com o fget lá e resolve isso. E a gente tem uma outra rotina aqui que faz isso pra gente, que eu não tenho nem que alocar aqui o tamanho, definir tamanho e tal, que eu vou mostrar pra vocês, que resolve esses problemas todos. Mas eu tô contando aqui um pouquinho da história da linguagem C também, né? As dificuldades todas, as pessoas que vão desenvolver a linguagem não se preocupavam com isso. Quem quisesse ler e não quisesse ler o enter, que fizesse isso, tá? Quer dizer, o get não tinha esse problema, o fget tem, então tem que resolver isso fazendo essa atribuição aqui a mais, tá? Vamos compilar de novo e executar, vocês vão ver que esse problema vai resolvido. Essa atribuição aqui vai ser melhor explicada quando eu estiver explicando sobre strings, tá? Por enquanto, vocês entendam que é assim que a gente faz para poder eliminar esse enter que tem no fget. É muito detalhe, né? Se vocês olharem, a gente tá fazendo muita coisa, um monte de detalhezinhos pra gente cuidar. Então tá lá, agora eu vou compilar de novo e vou executar de novo. Agora eu vou digitar o Luiz de novo e agora vai dar certo, ó. Por quê? Porque através dessa atribuição aqui eu apaguei aquele enter que tinha sido guardado pelo fget e que eu não preciso, tá? Uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: por que das quantidades de detalhe em linguagem C? Porque a linguagem C é próximo da máquina, né? Uma série de operações que eu estou realizando aqui são melhores entendidas se a gente entende como é que a máquina funciona, né? Então, por isso que parece que eu estou fazendo um monte de coisa que não precisaria, né? Esvaziando buffer, coisa e tal. Por quê? Porque é assim que a máquina funciona, né? Essa proximidade com a máquina é que cria essas necessidades aqui. Agora, outras linguagens são mais distantes da máquina. Aí eu leio e o enter está sendo guardado ou não, e eu não tenho que me preocupar, né? São detalhes. O "-o", Matheus, é para saída aqui, ó. Boa pergunta, Matheus. Quer ver, ó? Se eu compilar sem aquele "-o" e S3, percebo, ó, eu vou mostrar quais são os arquivos que tem aqui nessa minha pasta. São esses. Eu vou compilar sem aquele "-o", E3.c, ó. Não vou fazer o "-o" e S3, apertar Enter. Ele compila e deu tudo certo. Só que aí ele gera esse arquivo aqui, ó. O executável que ele gera para mim é esse. A.out, tá vendo? Ele gera um arquivo com um nome padrão. Quer dizer, qualquer arquivo que eu compilar, ele sempre vai gerar o mesmo executável. Se eu quiser dar nome para o meu executável, aí eu faço isso. GCC, compila. Esse é o comando. Compila. Onde que está o código que eu quero compilar? Ué, travou aqui. Parou a internet, pessoal? Só o site aqui. Tá, então eu acho que eu respondi que tá dando problema aqui, ó, para conectar. Aí é lá no servidor onde está instalado esse serviço. Tá? Probleminha que a gente tem, né? A gente tá conversando para canais aí, pode acontecer isso. Ah lá, tô conectado de novo. Agora ele vai. Apareceu verdinho aqui, tá vendo? Ele tá conectado de ES3.c -o. Aí eu dou um nome pro meu executável. Eu não quero que seja A.out, eu quero que seja ES.3. Esse -o é para dizer isso, entendeu? O Rian perguntou, você pode explicar rapidinho de novo por que adicionar std no fget? Tá. O fget, ele é uma função para ler de arquivo, né? Esse F aqui na frente dos comandos é quando é função para arquivo. Esse F é de file, de arquivo. Então, o terceiro parâmetro aqui, ó, na ordem é essa. Fget, a variável onde eu vou ler, o número máximo de caracteres que eu vou ler e o arquivo de onde eu vou ler. Esse std aqui é o teclado. É como se o teclado fosse um arquivo. Estou pedindo para ele ler do teclado. Se eu quiser ler de um arquivo texto, um arquivo onde vão estar os dados, eu só dar o nome do arquivo que eu tenho que ter aberto antes. Nós vamos ver isso em detalhe posteriormente, tá? O GCC é o compilador. O GCC é o programa que transforma o meu código fonte num executável. Quer ver? Vou mostrar aqui no slide de novo, rapidinho. Aqui, ó, o compilador é isso, ó. Ele pega o meu programa fonte e transforma em linguagem de máquina. Essa linguagem aqui é que o computador consegue executar, ó, tá? Isso daqui é o que eu entendo. Isso daqui é o que o computador entende. Então, eu tenho que traduzir na linguagem dele, né, que é a linguagem de máquina, para ele poder executar, entendeu? O GCC é que faz essa tradução.
Então, eu estou pedindo assim, ó, traduz esse programa que eu dei aqui, que chama S3.C, então é isso que eu escrevi aqui, para um programa executável que eu quero que se chame S3. Então, quando ele compila, ele gera esse outro arquivo, ó, quer ver? Vou apagar ele, ó, S3, tá vendo? Não existe mais, ó, tá vendo? Ó, não tem esse S3, tá vendo? Ele não tá aqui, eu vou gerá-lo agora, ó. Agora existe esse arquivo, né? ES3. Esse arquivo aqui, se eu abrir ele, ele é um executável. Ele é um código de máquina, que tem ali uma sequência de zeros e uns que o computador consegue entender, que é exatamente a execução dessa sequência aqui de comando. Entendeu? Tudo bem até aqui, pessoal? Tá funcionando? Vocês têm que ir incorporando, né, essas sintaxes todas, tá? Para eu ter uma linguagem de programação, preciso de um compilador. GCC é um compilador. É o GCC, inclusive é o símbolo que eu pus aqui, ó. Tá vendo? GCC, o símbolo dele é esse GNU aqui, tá? GNU é um projeto, né, de código livre, código aberto, né? Um projeto iniciado lá por Richard Stallman. Se vocês lerem sobre aquele livro Inovador, vocês vão conhecer um pouquinho dele. Ele propôs desenvolvimento de várias ferramentas, né, gratuitas. O Linux, o GCC é um compilador gratuito para ambiente Unix. Deixa eu aumentar então. Essa sequência aqui, ó. Conseguiu, Matheus? Aí o Rian escreveu. Se quiser copiar podia ter feito isso. Copiar aqui do bate-papo e colar. 17ª linha, mas daqui é uma repetição. Eu vou explicar melhor numa próxima aula. Eu estou mandando repetir. Está aqui dentro desse abre chave, fecha chave, acontece várias vezes. Então vamos lá. Então tá. Fizemos agora o get e o put. Nós vamos agora para o printf e o get e o scanf. Então, printf é um comando de saída formatada. Tá? O objetivo dele é o quê? Eu ponho um texto aqui, no meio do texto eu coloco alguns caracteres de controle e aí eu ponho os argumentos. No lugar desses controles vai ser trocado pelos argumentos correspondentes. É assim que funciona. Parece primitivo essa forma de escrever, mas é utilizada até hoje, tá? Vamos falar, é uma linguagem moderna, Python. Né? A gente não tem um printf, mas a gente tem um print lá do Python que usa um esquema similar a esse aqui de controle também. Ele usa chaves, né, no lugar do caractere de controle, mas a filosofia, o princípio, o modelo de formatação é o mesmo, tá? Então é como se eu estivesse mandando assim, escreva. Só que aqui eu dentro do literal aqui, eu formato, né, como é que eu quero que a escrita aconteça, e aqui eu coloco os valores que eu quero que ele escreva. É assim que funciona. Sim? Ele significa o valor que está aqui em nome. Ó. É isso que ele significa. É o que eu vou explicar mais detalhadamente. Mas até pegando carona nesse exemplo mesmo, ele vai trocar, na hora de escrever, onde ele encontra um %, alguma letra, ele vai trocar pelo valor correspondente aqui na sequência. É assim que funciona. Quer ver? Vários %. Não, só que aí a letrinha aqui tem um significado, não é qualquer letra não. Quer ver? Eu vou mostrar num exemplo. Quer ver? Eu tenho esse exemplo, mas esse exemplo eu acho que está um pouquinho mais complicado do que eu quero. Eu vou fazer um outro exemplo aqui, ó. Vou deixar bem grandão aqui, ó. Vou criar um outro fonte, né? Um outro arquivo, vou chamar de s4.p, certo? E aqui eu vou entrar agora com o meu exemplo. Vamos lá, include cdio.h, int main, void, e aí, ó, eu vou já usar alguma coisa que vocês já viram na outra aula, ó. Eu vou usar aqui, por exemplo, int i, e eu vou dar o valor 10, char c, e eu vou colocar o valor, a letra g, por exemplo, tá? E float f, e vou colocar aqui o valor 1.25, por exemplo, ou não entre aspas, 1.25, tá? Então eu tenho 3 variáveis aqui, 3 valores. Eu quero escrever o valor dessas 3 variáveis na tela, tá? A gente vai escrever usando esse comando aqui, ó. Eu tenho que usar um formato para cada valor. Então eu posso escrever assim, o valor de i igual, e aqui, ó, eu vou colocar %d, por exemplo, ou %i, o valor que eu quero escrever, né? Esse daqui é como se fosse esse é o formato, pessoal. No lugar desse %d, ele vai colocar o valor da variável que tiver aqui na lista de argumentos, tá? Então eu vou colocar só i igual para caber aqui, ó. Vou ver se assim, i igual a isso, tá? C igual a %c. O nome da variável, o nome do formato é o mesmo, né? Eu vou trocar. Senão vocês vão ficar achando que a letra tem que ser igual. Vou chamar assim, ó, número, letra e valor, tá? Nome das minhas variáveis são número, letra e valor. E aí eu vou colocar %d, %c,
Então, qual que é o funcionamento aqui, ó, da escrita formatada? O funcionamento é o seguinte, ó, ele vai escrever esse texto, né, do jeito que está aqui. Então, vai escrever número igual, letra igual, vírgula, saltar linha, etc. E no lugar de cada um desses formatos aqui, ele vai trocar pela variável correspondente. Então, %d, ele vai trocar pelo valor de número, %c, ele vai trocar pelo valor da letra e %f, ele vai trocar pelo valor da variável valor, né? Então, na hora que eu executar isso, eu já vou executar direto para a gente ver. Aqui está compilando, está link editando, aqui está mais demorado do que múltiplas definições da função main. Ah, tá. Esse run aqui, ele vai rodar todos os executáveis. Então, a gente vai fazer aqui no shell mesmo. Agora que eu vi porque desse run aqui. Então, aqui a gente vai ter que fazer cada executável separado. Ele está reclamando, pessoal, porque todos os meus programas, S1, S2, S3 e S4, eles têm a função main. E ele está entendendo que ele tem que compilar todos esses fontes como se fosse um programa só. E aí está dando problema. São programas separados, né? Então, tem que fazer do jeito que ele estava fazendo mesmo, tá? Então, vou compilar GCC ES4.c-o ES4. Certo? Eu estou vendo aqui que vocês já estão antecipando algumas coisas que eu vou falar, então eu não estou entrando em detalhe não. Quando eu compilou, agora eu vou executar. O que ele vai fazer? Ó, perceba que ele escreveu, né? E no lugar dos percentos, ó, no lugar desse %S, %d aqui, o que ele escreveu? O valor de número, ó, tá vendo? Que é o valor 10. Ele troca. Então, essa que é a escrita formatada. Eu tenho caracteres de controle que no lugar dele vai ser trocado por um valor de uma variável. E aí eu posso formatar, né? Nesse caso aqui, ele formatou o 10 desse jeito mesmo, né? Não teve nada. Se eu quiser meu caractere entre apóstrofos, aí eu posso colocar aqui, ó, no formato, antes do formato um apóstrofe e depois do formato um apóstrofe, né? Feito dessa forma, ele vai escrever o apóstrofe separando aqui meu jeito, tá vendo? E o número, por exemplo, o número eu posso formatar também, né? Então, por exemplo, ele colocou aqui com um monte de casa depois da vírgula. Eu poderia formatar usando notação científica, né? Que é o %g, quer ver? Então, notação científica ficou 1.25, né? O G, na verdade, é o menor entre notação científica e notação... O que ocupar menos espaço, por exemplo, 10.000.25. Nós vamos ver todas essas letrinhas aqui, tá? Mas é só para mostrar para vocês alguns dos formatos, alguns controles que a gente pode usar. Olha lá, tá vendo? Então, ele formatou aqui e aí arredondou, inclusive, né? O menos G aqui ele arredondou, né? Então vamos lá. Tem que usar a letra certa para o tipo dado que você está usando. Perfeito, Augusto. Você fez a leitura exata. Então, se eu mandar, por exemplo, escrever, quer ver? Ó, se eu mandar escrever a letra como número, não vai aparecer a letra, vai aparecer o número, o código daquela letra. No caso aqui, ele está até reclamando. Ele está falando, tem coisa errada, esquisito. O formato aqui está estranho, mas ele faz, tá? A linguagem em si, ela não com relação a tipo, ela dá uma certa abertura, né? Então, o que ele fez aqui? Ele escreveu 103. O que é esse 103? Mandei escrever G? Não, você mandou escrever o número, né, o decimal correspondente à letra, né? Na tabela ASCII, a letra G corresponde a 103. E aí, por isso que ele escreveu 103, tá? Então, existe esse problema, né? Que eu tenho que usar. Se eu quero caractere, eu mando escrever caractere. Letra, eu mando escrever letra. E daí por diante. No lugar do D aqui poderia ser %i, né? O colega tá falando, é verdade. O I aqui de inteiro também, tá? O D de decimal ou de inteiro. Duas letras são permitidas aqui, né? Para quando for número inteiro, certo? Tanto um como outra funciona. Aqui tá reclamando alguma coisa. Um dado não usado no formato. É uma mensagem que, nesse caso aqui, não está fazendo sentido, não. Deixa eu ver. Olha lá, compilou e executa. Tudo bem? Tá. Só que a gente pode formatar, pessoal. Entre o % e o i, eu vou colocar o que a gente chama de formato. Então, por exemplo, para número real, quer ver, ó, eu posso mandar escrever, por exemplo, esse i, só que ocupando 10 colunas. Então, %10i, ele vai escrever o valor 10, só que ocupando 10 colunas. Quer dizer, então, posição, o 1 e o 0 ocupam só 2 colunas na tela. Como eu mandei escrever 10, ele vai colocar esse valor, um monte de espaço antes. Então, 8 espaços e depois o 10, quer ver? Tá dando umas travadinhas. Acho que o site deve estar carregado. Muita gente usando. Olha lá, tá vendo? Ele escreveu 10 espaços e depois escreveu o 1 e o 0. 8 espaços e depois o 1 e o 0, né? Por quê? Porque eu botei esse 10 aqui de formato no meio. Se eu quiser esses 10 espaços, só que alinhado à esquerda, a gente vai botar esse -1 aqui, menos aqui na frente. Ó. Então, menos 10i, ele vai escrever esse valor aqui ocupando 10 espaços, só que o número vai estar alinhado à esquerda. É que nem alinhamento
alinhamento no editor de texto, quando a gente manda alinhar a esquerda, alinhar a direita, então eu mando escrever na tela e eu tenho como alinhar colocando esses controles aqui, ó. Quer ver? Vamos ver de novo. Tá, de novo, ele escreveu agora esse valor 10, ocupando 10 colunas. Esse 10 aqui tá confundindo, né? Vamos fazer ocupar 4 colunas, ó. 4 colunas, então ele vai gerar 2 espaços, né? E depois, só que alinhado à esquerda, quer dizer, o número tá alinhado à esquerda. Se eu não puser nada, ele é alinhado à direita. Se eu puser menos, ele é alinhado à esquerda. Olha lá, tá vendo? Ele colocou 2 espacinhos aqui, ó. Isso vale para caractere também, tá, pessoal? Por exemplo, eu quero caractere, só que ocupando 3 espaços. Dá para fazer isso? Dá. Só que ele vai ocupar só uma posição, né? Olha lá. Tem espaço, espaço, depois a letra G. Por quê? Porque eu mandei ocupar 3 espaços. Eu tenho como formatar, por isso que chama escrita formatada. Eu coloco o tamanho que eu quero. No caso de número real, é mais interessante ainda, ó. Se eu não colocar nada, né, o que vai acontecer? Ele vai escrever o número com a precisão maior do que eu pedi, né? Ó, 10.25, né? Certo. Vamos colocar outro valor aqui, ó. 134. Podia ser o mesmo, mas eu quero mostrar para vocês a forma. Então, olha lá, 134.24. Eu posso dizer quantas casas eu quero depois da vírgula. Se eu colocar assim, ó, ponto 2, então significa que eu quero só 2 casas depois da vírgula. Olha lá, ó, então apareceu 134.25. Tá vendo que ficou diferente? Então, essas que são as opções de formatação que eu tenho. Por exemplo, uma casa só depois da vírgula. Então, ele vai truncar, vai ficar 134.3. Quer ver? Truncar não, vai arredondar. Não, truncou. Eu falei arredondar, não. Ele vai truncar mesmo. Ele cortou. Se fosse arredondar, ele ia passar isso daqui para 3. Né? Uma casa só depois da vírgula. Tudo bem? Deixa eu ver mais algumas perguntas aqui. O Augusto tinha falado. Tem que usar a letra certa para cada tipo. Isso. Você pode mudar. O que você pode mudar é nome da variável. Isso também. Alguns podem usar a letra diferente na mesma variável. No caso do num ali, poderia ser %i. Também está certo. Na linha do printf, pode ter 2%d. Ele vai substituir a variável que está em ordem? Isso, exatamente também. Poderia escrever o mesmo número de 2 formas, quer ver? Ó? Escrever ele 2 vezes. Só que aí eu tenho que colocar o valor dele 2 vezes aqui na linha de argumento. Ó. Então, esse num aqui, ele vai ser substituído por esse formato aqui, quando encontrar. Aí vai ter a vírgula, esse outro num aqui, ó, vai substituir esse outro formato aqui. É 1 para 1, tá, pessoal? Então, cada formato na mesma ordem. Então, primeiro formato, primeiro valor, segundo formato, segundo valor, terceiro formato, terceiro valor, daí por diante. Olha lá, ó, o 10 apareceu 2 vezes, tá vendo? Por quê? Porque eu mandei escrever 2 vezes, né? Percendo menos 4i é o 10 formatado em 4 colunas, alinhado à esquerda, e o outro 10 sem alinhamento. Aí vem letra igual, abre aspas, e aí eu posso colocar o que eu quiser, acrescentar aqui para que fique formatadinho direitinho, entendeu? É isso que significa formatação, escrita formatar. Isso é muito útil. Na hora de apresentar resultados, né, do processamento, por exemplo, a gente tem como formatar assim. O Java, por exemplo, não tinha esse comando aqui, acho que nas primeiras versões. Depois foi acrescentado. Na biblioteca de funções de saída, a gente tem agora a função printf. Funciona exatamente desse jeito em Java. O Python tem função de saída formatada. Só que no lugar do %, ele usa chaves, tá? Desse jeito aqui. Mas a ideia, o princípio é o mesmo. Certo, pessoal? Dúvida até aqui? Vamos ver aqui o meu exemplo. O meu exemplo, acho que tem uma explicação um pouquinho melhor. Tá. Aqui tem um exemplo completo que eu estou fazendo com variáveis reais. Quer dizer, ao invés de declarar a variável, eu já estou usando o valor direto, também pode, né? Então, aqui o %, menos 9.2f, e isso daqui, o que significa? Entre o % e o f é que está o formato. Então, significa, eu vou escrever isso daqui em 9 colunas, vou usar 2 colunas depois da vírgula só, e vai estar alinhada à esquerda. Aqui é a mesma coisa, só que alinhada à direita. Quer ver? Ó, na hora que eu mando escrever, olha como é que fica, tá vendo? A gente consegue alinhar essa linhazinha aqui de menos e mais, é como se fosse uma reguinha, para eu poder contar e ver, né, ele ocupar 9 espaços, alinhado à esquerda, quantas casas depois da vírgula, tá? Para a gente ter essa impressão da formatação. Esse exemplo aqui é o que está no livro, eu só adaptei aqui, tudo bem? Então essa que é a ideia. O ponto, quando é string, ele significa mínimo e máximo, tá? Então o string aqui ele vai escrever no mínimo 5 colunas e no máximo 7 colunas. O menos para string também é alinhado à esquerda e à direita. Então hello em 9 colunas ele vai estar alinhado à direita, menos 9s aqui ele vai estar alinhado à esquerda. Pode ver, tá vendo? Alinhado à direita e alinhado à esquerda. Pessoal, eu vou parando por aqui, que já 1h40 de aula, já está ficando cansativo para vocês. E eu continuo desse ponto, tá? Aí eu finalizo essa parte de entrada e saída na aula de amanhã. Tudo bem? E aí, desse final de aula aí, eu já vou dar um trabalhinho que vocês vão ter que fazer.
Eu já tenho até na cabeça aqui qual que vai ser o formato do trabalhinho. O trabalhinho vai envolver a leitura de valores, talvez já entre alguma expressão, no caso uma soma, e depois a saída dos valores. Tudo bem, pessoal? Dúvida até aqui? Se não tem dúvida, eu vou parando aqui então. Vou interromper essa gravação.